Muito bem, pessoal, muito bem. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live em Science. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Coloca para mim no chat aí, se está tudo bem, se está me ouvindo, está me vendo. Para a gente mandar bala no conteúdo aqui que eu preparei para vocês. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre elevação lateral e elevação frontal. Trouxe um artigo científico para vocês aqui. Lembra que esse tema a gente discutiu na última live, né? Eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse esse tema, vocês disseram que sim. Então, trouxe aqui para vocês. E essa é a ideia, né, para a gente construir aí uma linha de raciocínio e a gente aproveitar bastante, né, essa tarde de sábado aqui. Bom, além disso, além do conteúdo, né, da dissecação do artigo científico, também trouxemos aqui uma prática para vocês, aí o professor Gustavo Maito, né, que é meu parceiro e meu companheiro aí da Science, dos cursos que a gente produz, uma pequena parte de treinamento de ombro, né, para a gente completar esse conteúdo aí, beleza? Então, antes de a gente começar aqui, de fato, o conteúdo, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do conteúdo aí, né, só deixar a pergunta no chat, fique à vontade, inclusive aí deixa a cidade, o estado onde vocês são aí, vai me cumprimentando, que eu vou cumprimentando vocês também, e é claro, né, aquela gentileza de se inscrever no canal e deixar o like, isso é muito importante para continuar trazendo conteúdos assim, para vocês aqui ao vivo, né, e poder ter essa oportunidade de discutir ao vivo aqui frente a frente. Bom, lembrando, né, que quem é assinante da minha plataforma de curso, da Science, essa live aqui vai ser editada, depois vai lá para dentro da plataforma com a certificação, tudo bonitinho, tudo certinho, maravilhoso. Para quem é assinante já sabe o que eu estou falando, né? Lá no grupo do WhatsApp também já aviso vocês. E para quem está aqui no YouTube ainda de forma gratuita, então vocês podem ficar à vontade e usufruir desse conteúdo, beleza? Bom, vai colocando no chat para mim aí, vai deixando o like e inscrição também, que é importante. Eu vou colocar aqui o conteúdo para a gente discutir. E a ideia aqui é a gente trazer realmente, né, informações importantíssimas aqui sobre elevação lateral e elevação frontal, com base na literatura científica, e que possa ajudar, né, a gente a atuar melhor na profissão, que possa aí, a gente ter, né, uma prática profissional mais assertiva, uma prática profissional mais efetiva, e que isso faça com que a gente consiga ter os nossos alunos aí cada vez mais engajados no treinamento, e claro, né, a gente entregar sempre aí um material de qualidade para os nossos alunos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vai deixando no chat aí, vai me cumprimentando no chat, quem está assistindo aí, que eu vou cumprimentando vocês aqui. Beleza? Bom, então vamos lá, né, pessoal? Vamos lá para o conteúdo e vamos para cima. Bom, pessoal, eu trouxe aqui, né, elevação lateral e elevação frontal, diferentes variações para indivíduos avançados. Então, essa live aqui tem um propósito de discutir aqui estimulação, ou seja, ativação muscular, frente a variações de elevação lateral e também da elevação frontal. E a gente sabe que são exercícios simples de ser executados, pelo menos de forma teórica, né? Porque é apenas exercícios monoarticulares. Porém, quando a gente olha para a prática, não é tão simples assim, porque a gente precisa observar uma série de coisas. Bom, eu trouxe aqui um estudo científico, né? Eu tinha falado para vocês que quem pediu para trazer o artigo científico, eu recebi vários comentários para trazer aqui a live, espero que quem pediu esteja ao vivo, né? Porque me pediram bastante para trazer. Não, traz, então beleza, vamos ver se estão aí ao vivo, né? Bom, olha só, a elevação lateral e a elevação frontal consistem na abdução e flexão do braço no plano frontal e sagital. Aí, biomecânica básica, né, pessoal? Plano frontal e plano sagital, dois dos três planos corporais, ou seja, temos o plano transverso ainda, mas o plano frontal e o plano sagital é onde acontece aí as elevações. A elevação lateral que acontece no plano frontal e a elevação frontal que acontece no plano sagital. Por isso que a biomecânica ela é uma área meio enjoada, né? É uma área que está cheia de terrorismo aí, porque a elevação lateral acontece no plano frontal e a elevação frontal acontece no plano sagital. Seria muito mais fácil a elevação frontal acontecer no plano frontal, mas não é assim que funciona. A biomecânica, ao invés de ser simples, ela é complexa, né? Bom, e são amplamente utilizados para estimular os músculos dos ombros, né? Então a gente tem aí a oportunidade de trabalhar elevações, tanto lateral quanto frontal, para a musculatura de deltoide, né? Musculatura de deltoide anterior, medial, posterior, só que
a gente precisa entender outras coisas mais importantes, né? Além das musculaturas de ombro, né? E podem ser executadas as elevações lateral e frontal, né? Com diversas variações. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado que a variação, ela não está necessariamente relacionada com o invencionismo, né, pessoal? Vocês têm que tomar cuidado, né? A elevação lateral é simplesmente uma abdução do braço, nada mais do que isso. E aí a gente tem, é claro, né, toda uma correta instrução do exercício para que esse movimento aconteça da melhor forma possível, né, da maneira menos lesiva e assim por diante, tá? Bom, e além dessas variações, né, como por exemplo, se é com a mão para dentro, com a mão para baixo, com a mão para cima, a elevação frontal é com a mão pronada, a mão neutra com a mão supinada, nós também temos aí também a questão dos implementos, né? Ou seja, a elevação lateral, ela pode ser executada com halteres, pode ser executada com polia. A elevação frontal também, com halteres, polia, mas também pode ser feito com barra. Ou seja, a gente pode também utilizar outros implementos que não somente, né, os halteres. Até porque a gente sabe que dependendo do implemento utilizado, isso pode modificar a forma como o músculo vai ser acionado, né, ativado, né? E lembrando, claro, sempre que ativação não significa força, não significa hipertrofia, mas é importante que a gente saiba disso, né? Não só pela questão da ativação, mas pela questão da variabilidade, pela questão da facilidade, pela questão da motivação do praticante, né? Ou seja, a gente pode utilizar desses implementos como forma aí de motivação aos nossos alunos. Beleza, pessoal? Qualquer coisa aí vocês deixem nos comentários que eu estou aqui atento a vocês. Beleza? Bom, vai deixando nos comentários aí também, né? De onde vocês são, isso é muito importante para eu fazer os cumprimentos de vocês aqui. Tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Olha só. Entretanto, né? É esperado que outros músculos, eles participem também da elevação. Não somente o ombro, né? Mas a gente tem aí a utilização do auxílio do tríceps braquial, nós temos aí também o auxílio do trapézio na sua parte superior, nós também temos o peitoral maior. Aí aqui é muito importante a gente fazer um parênteses aqui, né? Por exemplo, o tríceps, ele vai ajudar em alguns momentos a fazer a elevação lateral, o trapézio na sua parte superior também vai auxiliar a fazer o movimento de elevação lateral e frontal, e o peitoral também. Mas isso não significa que a elevação é para o peito. Isso não significa jamais, jamais. A gente escuta umas asneiras, né, pessoal? Ah, eu vou fazer o supino que já tá bom, porque o supino já vai pegar peito, tríceps e ombro. Assim, cara, já vai hipertrofiar os três. Tá bom, então beleza. Beleza, então faz supino a vida inteira e espere um tríceps e um deltoide hipertrofiado igual o peito. Pronto. Faz então, faz, depois a gente conversa. Treina aí 2, 3 anos, depois a gente conversa. Sem problema nenhum. Né? Então faz, né? Aqui não precisa, então faz. Eu acho engraçado que o pessoal que fala que não precisa, eles não deixam de fazer, né? Mas tudo bem. Vamos lá, olha só. Para discutir, então, essas questões da elevação, eu trouxe aqui um artigo científico que foi publicado pelo Cortella, né? Um cara que escreve muito sobre eletroestimulação, sobre ativação muscular. Um artigo bem interessante, inclusive, publicado em 2020, esse estudo científico. Então, ele é recente, né? É um estudo recente, publicado aí por esse grupo de autores, que buscou investigar aí, né, a análise eletromiográfica das variações de elevação lateral e elevação frontal em fisiculturistas competitivos, né? Então a gente tem aí uma amostra muito específica, muito parecida com a última live que eu trouxe, a amostra, né? Porque também era do mesmo grupo de autores. Eles aproveitaram e fizeram aí grandes pesquisas, né, em relação à eletroestimulação. Mas vamos lá, vamos entender a historinha do artigo, olha só. Participaram desse estudo aqui, né, atletas de competições regionais, ou seja, fisiculturistas, né, aqueles atletas que competiam pelo menos num período de 5 anos, então eram bem experientes com treinamento, né? Eles tinham que ser clinicamente saudáveis, eles não podiam ter nenhuma história de lesão muscular nos membros superiores e lombares, né, uma vez que utiliza muito, né, para fazer as elevações, nenhum tipo de doença neurológica ou doença cardiovascular, pelo menos no período de 12 meses, ou seja, de um ano. O que aconteceu de um ano para trás, né? Os autores simplesmente
menosprezaram aqui, não no sentido de ignorar, mas no sentido que não coube ao critério de inclusão. Bom, e eles eram competidores do Men's Classic, categoria específica do fisiculturismo, né? Abaixo de 80 quilos e menor do que 1,70 m. Então, uma categoria já bem fechadinha, bem certinha, eles faziam todo o controle, né, da questão do peso corporal. O uso de drogas ou esteroides anabolizantes, né, foi continuamente monitorado por uma autoridade sob seus regulamentos. Eu até expliquei isso na última live, né, que tem os órgãos específicos para isso, a gente sabe disso, mas os autores deixam bem claro que eles não tiveram como verificar de fato se isso ocorreu, né? Né, até porque eles não são fiscais dos fiscais, né? Cabe à fiscalização fiscalizar, de fato, né, e monitorar isso com os atletas e não os autores, né, não os pesquisadores. Então, 10 fisiculturistas participaram desse estudo, né, fisiculturistas competitivos, do sexo masculino, que tinham idade ali de aproximadamente 30 anos de idade, massa corporal aí em torno de 77 quilos na média, né, ou seja, tinha que ser abaixo de 80 quilos, e com uma estatura média de 1,68. E aí eles tinham uma média de 10 anos de treinamento, né? Apesar de precisar pelo menos de 5 anos de competição, mas eles já tinham 10 anos de treinamento. Então essas foram as características básicas aí dos participantes, beleza? Olha só, ainda além disso, né? Cada exercício foi executado de forma sentada, então o que aconteceu aqui, né? Eles fizeram ali a comparação das variações da elevação lateral, da elevação frontal e tudo mais, só que eles tiveram alguns cuidados aí, né? Então, todos os exercícios, todas as variações foram realizados sentado, com um peso que permitisse 8 repetições até a falha. Então, eles fizeram aí o teste de 8 RMs, né? E depois de encontrada esse peso de 8 RMs, né? Ou seja, um peso que fosse possível executar 8 repetições, os participantes realizaram 6 repetições para cada exercício para evitar os efeitos da fadiga. Então, fizeram isso numa sessão, descansaram lá um dia, fizeram novamente aí 6 repetições para cada exercício para evitar que a fadiga interferisse, né, na eletroestimulação. Cada exercício foi realizado com 2 segundos para a ação concêntrica, 2 segundos para a ação excêntrica e meio segundo para a fase isométrica no início e no final de cada movimento. Então, na verdade, né, o movimento durou aí 5 segundos para começar, né, para iniciar e começar, 2 segundos para subir, 2 segundos para descer, só que entre a subida e a descida tinha uma pequena pausa, uma micropausa ali de meio segundo, né? Para isso foi utilizado um metrônomo, que é um dispositivo, né, facinho, tem aplicativos hoje para você baixar, metrônomos para você baixar para utilizar, né, o controle do ritmo, o pessoal da música usa isso, né? Para acompanhar todas as repetições. Foi utilizado justamente para poder manter todos os critérios certinho, né? E uma câmera também foi utilizada, né? Claro, óbvio, né? Em termos de pesquisa é sempre importante ter aí as filmagens para fornecer feedback sobre cada técnica dos exercícios. Um aquecimento com 10 rotações no sentido horário, mais 10 no sentido anti-horário, precedeu a coleta de dados. O famoso pêndulo, né, pessoal? O pêndulo foi feito aí antes da coleta de dados, né? Ou seja, da introdução dos eletrodos para a verificação da atividade eletromiográfica. Então aqui a gente tem um esqueminha básico, né, do que aconteceu, sessão 1, a técnica do exercício, né? Os autores tiveram essa preocupação de explicar bem a técnica, cada variação, né, na sua técnica específica, fizeram aí a determinação das 8 repetições, beleza, fizeram aí a colocação dos eletrodos e depois fizeram, né, a coleta de dados. Ficou bem legal aí esse estudo científico. Então aqui estão as variações que os autores investigaram. Achei muito legal mesmo, de verdade, foi muito show de bola isso aqui, porque, olha só, eles investigaram, né, a elevação lateral externa, com a rotação externa do húmero, então os polegares estavam apontados para cima, ok? Assim, ó, dessa forma, né? A elevação lateral feita com o polegar para cima. A elevação lateral tradicional, que é a neutra, a gente considera como neutra, né? Ou seja, aquela elevação com a mão para baixo. A elevação lateral com a rotação interna do húmero, então com os polegares para baixo. Essa é uma forma de variação da elevação lateral. E uma quarta forma da elevação lateral é com o braço flexionado, ou seja, com o cotovelo flexionado em 90 graus, com as mãos para baixo. Então, é uma variação da elevação clássica, né? Ao invés do braço quase totalmente estendido, com uma pequena flexão do cotovelo,
Aqui não, aqui houve, de fato, uma flexão em 90 graus do cotovelo. E, claro, por fim, a elevação frontal. Só porque daí é o seguinte, né? A elevação frontal não teve variações, tá, pessoal? A elevação frontal foi apenas a elevação frontal com as mãos para baixo, ou seja, com a mão em posição pronada, com a mão para baixo. Não teve, né, essa diferença aí com outras variações. Seria legal, né? Tivesse aí a elevação neutra, né, com o polegar para cima, e a elevação supinada, né, com a mão para cima, né? Ia ser bem legal, mas não teve isso aqui nesse estudo, beleza? Bom, aí vamos analisar os resultados, né, pessoal, que é o que todo mundo gosta de ver em artigo. Eu, pelo menos, adoro ver a parte estatística, a parte de resultados, tá? Qualquer coisa, pessoal, deixa sua pergunta aí no chat, se tiver alguma dúvida, vai colocando para mim aí, que eu tô de olho aqui no chat com vocês, beleza? E quem tá chegando aí, ó, já aproveita, se inscreve e deixa o like, tá, pessoal? Isso é fundamental para eu continuar trazendo conteúdo para vocês aqui. Quanto mais like, quanto mais gente, quanto mais comentário, melhor mais fácil para eu trazer o conteúdo, mais o algoritmo, né, entrega esse conteúdo para outras pessoas, outros profissionais. Isso é bacana para a gente continuar discutindo aqui esses conteúdos, beleza? Bom, vamos lá então, olha só. Os autores, né, eles investigaram a ativação no deltoide anterior, no deltoide medial, no deltoide posterior, no trapézio, no tríceps e no peitoral. Se eu não me engano foi isso. Depois a gente vai passar por cada um desses aqui, né, a gente vai investigando aqui juntos, vamos mostrando, né, os resultados juntos. E aí é o seguinte, né, eu sei que tem um monte de coisa aqui, calma que eu vou deixar isso aqui bem claro para vocês entenderem, tá certo? Olha só, aqui a gente tem a parte anterior do deltoide, né, e é importante vocês entenderem aqui que isso aqui corresponde ao máximo da contração voluntária, né, em termos de porcentagem, ou seja, o que ativou mais o músculo. Aqui embaixo, no eixo horizontal, né, nós temos as variações dos movimentos que foram investigados, elevação lateral externa, ou seja, com a rotação externa do húmero, com o polegar para cima, elevação neutra, mão para baixo, clássica, interna, elevação lateral interna, com o polegar para cima, a elevação frontal e a elevação com o cotovelo flexionado. A barrinha vertical na cor clara, na cor branca, significa a fase concêntrica, a fase de subida, tá? A fase de subida dos halteres. Lembrando que todos os praticantes, ao fazerem todas as variações, estavam sentados. Então, essas informações são válidas quando os exercícios são executados sentado. Em pé, outra parada. Não sei como seria em pé, teria que ter estudos para que a gente pudesse analisar as investigações feitas em pé. E a barra na cor escura, a barra vertical na cor escura, na cor preta, nós temos a fase excêntrica do movimento, né, a fase de descida. O que a gente consegue observar aqui? Vamos lá. Em termos de campeões da ativação, vamos dizer assim, tá? Quem mais estimulou o deltoide anterior foi a elevação frontal na fase concêntrica. Show de bola, né? Na fase concêntrica, mão para baixo, foi o que ativou mais o deltoide anterior. Em seguida, nós temos a elevação lateral feita com o húmero em rotação externa, ou seja, o polegar para cima. Então foi esse aqui, ó, tá? Esse aqui é a elevação externa, elevação lateral externa, polegar para cima. Depois tivemos a elevação lateral com o cotovelo flexionado. O cotovelo flexionado 90 graus também teve uma boa ativação aí do deltoide anterior, tá, pessoal? Anterior. Uma coisa muito simples de entender, né? Quando a gente tem aí, por exemplo, a aproximação do peso em relação ao eixo, e no caso o eixo é o ombro, né? A articulação do ombro, obviamente que a gente vai ter mais utilidade aí do deltoide anterior nesse ponto. Isso é fácil de entender, né? E, bom, seguindo, né, disso aí a gente teve aí que poucos foram estimulados, a elevação lateral neutra e a elevação lateral com o polegar para baixo. Então, se você quiser ativar mais deltoide anterior na fase de subida, você vai utilizar ou elevação lateral ou elevação frontal primeiro, né, que é o campeão de todos, elevação frontal, indiscutivelmente, mas você pode utilizar também a elevação lateral com o polegar para cima. Você pode fazer isso também. Ou a elevação lateral com o braço flexionado em 90 graus. Pronto, você pode também ter uma ativação de deltoide anterior bem significativa. Mas lembrando que o campeão de todos
é a elevação frontal. Então, se você não quer ter discussão com ninguém, elevação frontal é o mais interessante aí para ativar deltoide anterior na fase concêntrica, principalmente, né, na fase de subida. Para o deltoide medial, a coisa já muda de figura, né? Veja que, inclusive, olha só, de fato, né, literalmente a figura muda bastante, né? Para o deltoide medial, aí nós temos os campeões aí, as elevações laterais, de fato, né? Isso é bem visível aqui, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, tanto na subida quanto na descida, na elevação lateral interna. Interna, pessoal. Com, ó, interna qual que é? Só para vocês lembrarem, tá? Polegar para baixo. Tá vendo? Polegar para baixo. Para a parte de lateral interna, né? Isso para ambas, né? Ambas as fases. Excêntrica e concêntrica. Legal, né? Muito legal. Mas tivemos também aí as outras elevações, tanto a neutra clássica quanto a elevação externa, né? Ou seja, com o polegar para cima, também boas ativações aí do deltoide medial. Fato é que a elevação frontal não foi interessante para a ativação do deltoide medial, até a elevação lateral de forma flexionada, né, com o cotovelo flexionado, teve uma ativação bem interessante aí do deltoide medial, porém perdeu para os outros três modelos, né? Mas o campeão de todos aqui é a elevação lateral interna, né, com a rotação interna, ou seja, com o polegar para baixo, mas também nós temos a elevação lateral clássica, a neutra, né, com a mão para baixo, a mão toda para baixo, como forma aí de boa ativação do deltoide medial. Para o deltoide posterior, aí nós temos o campeão, a elevação lateral interna novamente, né? Ou seja, polegar para baixo como grande campeão. Em seguida aí ficou bem empatado, né, com as outras elevações e elevação frontal de novo perdendo, né? Então a elevação frontal, pessoal, com a mão para baixo, né, ou seja, com a pegada pronada, é interessante para ativação de deltoide anterior. Para as outras porções, pouco importa a elevação frontal. Então a gente começa a perceber aí que existe a importância de a gente combinar, né? Combinar aí os tipos, né, de elevações em complemento ao treino de ombro, né? Agora, o trapézio, o que a gente consegue observar aqui? O trapézio, né, o grande ativador do trapézio foi a elevação lateral com a rotação interna do húmero, ou seja, polegar para baixo também. E veja, né, por esse asterisco aqui, ó, que a fase concêntrica é a única fase que ativa, estatisticamente falando, né, o trapézio. A fase excêntrica já temos temos ativações do trapézio, claro, né, óbvio, né, porque o músculo está participando, porém não de forma significativa, né. Depois da elevação lateral com o dedo para baixo, dedão para baixo, né, de forma interna, com rotação interna do húmero, nós temos aí a elevação lateral com o cotovelo flexionado, e depois nós temos as outras duas variações de elevação lateral também bem interessantes. E novamente, a elevação frontal, né, olha só, a elevação frontal, que muitos acham, né, que o trapézio ele é bastante ativado, não se mostrou assim tão efetivo não, tá? Não se mostrou tão efetivo, até porque a elevação frontal para estimulação de trapézio vai acontecer mais quando passa do ângulo de 90 graus do braço em relação ao tronco, né? Então, quando passa de 90 graus, aí sim, a gente pode ter uma ativação maior do trapézio com elevações frontais, beleza? E para o peitoral? Bom, o peitoral daí sim, né? A elevação frontal é o grande campeão e os outros ficam na mesma, né? Praticamente nulo. Uma pequeníssima ativação, quase que nada, quase que inexistente, mas nós temos aí a elevação frontal, né, ativando mais o peitoral maior. E para o tríceps braquial, nós temos também aí, né, ativações que, na minha opinião, não tem tanta importância assim, porque a gente não vai usar a elevação lateral ou a elevação frontal como forma de ativação de tríceps. Mas a gente tem a elevação lateral novamente interna, com o polegar para baixo, de novo ativando o tríceps, muito fácil de entender, né, porque o tríceps está deslocado para cima. Então, à medida que eu faço a abdução do braço com o polegar para baixo, eu tenho também o auxílio do tríceps para fazer a subida, tanto que foi maior a fase concêntrica do que a excêntrica. Depois eu tenho os outros tipos de elevação, seguido por braço flexionado, depois com o braço neutro, ou seja, né, a elevação lateral clássica, e depois com a rotação externa. Bom, e aí o que a gente pode concluir, né, pessoal, com esse artigo científico aqui, antes de
mostrar para vocês aqui um vídeo prático que nós preparamos para vocês, de um treinamento de deltoide. Qualquer coisa aí, né, deixa sua pergunta no chat. Por enquanto aqui, se você tem dificuldade de entender um pouco mais ou alguma dúvida em relação às elevações lateral, frontal, independentemente do implemento, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá? E ó, aquela gentileza, hein, pessoal? Quem chegou depois aí, que eu vi que chegou, deixa a inscrição, deixa o like, para que eu possa saber que vocês estão curtindo esse conteúdo aí, tá, pessoal? E a inscrição é importante também, né? Aqui na descrição tem o canal da MP Science também, né? O canal no YouTube. Tem também aí o link para a minha plataforma de cursos, né? MP Science, que a gente está com mais de 60 cursos já na plataforma. Todos eles aí por um preço muito acessível. E vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente ver as conclusões do artigo científico. Vocês estão vendo aí que eu simplesmente printei as conclusões, está aqui em cima, tá pequenininho, não tem problema, tá em inglês, inclusive, mas eu estou mostrando aqui para dizer que eu tirei do artigo, não foi eu que falei isso aqui, tá? Olha só o que os autores concluíram aqui para a gente depois já mostrar a prática para vocês. Olha só que legal. Diferentes variações das elevações tiveram recrutamento muscular único quando realizado por fisiculturistas competitivos. Então, olha só, a gente não pode transferir esses resultados para indivíduos iniciantes e nem para mulheres. Ah, por que não? Por que não? Porque isso aqui foi feito com indivíduos altamente treinados, né, e por homens. E ainda temos que lembrar que esses exercícios foram feitos de forma sentada. Então já tem que tomar cuidado com essa análise aí, beleza? Fica atento aí. Bom, outra coisa importante. O deltoide anterior aumentou sua atividade quando o húmero foi girado externamente, enquanto o deltoide posterior quando o húmero foi girado internamente, né? Então, dependendo da rotação que faz com o húmero, com o braço, né, a gente ativa mais ou menos as partes dos deltoides, né? O medial ele foi mais ativo durante a elevação lateral com o cotovelo reto, entre aspas, né, porque não foi totalmente reto, mas o que eles querem dizer é que foi com uma leve flexão do cotovelo, contrário da flexão de 90 graus. A elevação frontal recrutou fortemente o deltoide anterior e a porção clavicular do peitoral maior, legal, mas elevação frontal não é para peito, tá, pessoal? Não acha que você vai ficar peitudo, né, com a elevação frontal. O tríceps braquial esteve envolvido na estabilização do cotovelo e sua maior atividade ocorreu quando o húmero foi girado internamente ou com o cotovelo flexionado. Então, assim, ó, o tríceps também participa dos supinos, né? Então ele faz parte da estabilização dos movimentos. Então, claro que ele vai ser ativado. E o trapézio apresentou maior atividade na elevação lateral interna, né? Ou seja, com o polegar para baixo. Bom, essas foram as conclusões do artigo científico, está lá no estudo científico, no estudo do Coratella 2020, que eu trouxe aqui para vocês, de forma resumida, mastigada, bonitinha, maravilhosa, né? E para que a gente possa realmente entrar num contexto mais prático, para vocês observarem outras formas de prescrição, para que vocês consigam entender também possibilidades de variação de movimento, não só variações de movimento, mas também métodos de treinamento, né, de você utilizar técnicas de intensificação. A gente preparou uma prática para vocês, eu vou deixar rodando essa prática aqui para vocês, mas calma lá. Ó, para quem está aqui assistindo essa live, ou vai assistir depois, né, porque essa live vai ficar aqui no meu canal, vocês podem ter acesso a todos esses métodos de treino que eu vou apresentar para vocês, como que vocês prescrevem, como que vocês variam, como que vocês manipulam o treinamento, periodização, tudo lá na minha plataforma de cursos, tá? Na MP Science, que o link está na descrição e também está nos comentários, está no comentário fixado, se eu não me engano, né? Está no comentário fixado e você pode ter acesso aí a mais de 60 cursos, todos eles aí com grandes autores da área, né, com grandes pesquisadores, para você entender mais, não só da educação física, mas da fisioterapia e da nutrição também. Então o link está aqui na descrição, está no comentário fixado. Acesse o site, dá uma olhadinha lá no conteúdo para vocês verem o material que a gente tem. E lá, por exemplo, tem curso de método de treinamento que foi gravado por mim, para que vocês entendam mais, por exemplo, do que vai ser feito agora nessa prática aqui, nesse vídeo que tem 15 minutos, 15 minutinhos, é um recorte de um curso que temos lá da MP Science, que nós gravamos lá no estúdio do professor Gustavo Maito, em que ele cedeu o espaço para que a gente pudesse fazer as gravações, ele participou efetivamente nas gravações, não só como praticante, mas também como professor, né? Ele também instrui
nesse curso, e eu trouxe aqui de presente para vocês esse vídeo, essa mini aula, né, que eu tenho certeza que vocês vão aprender demais com essa aplicação prática que nós fizemos na elevação frontal, utilizando aí outros implementos diferentes do que vocês viram aqui, e também com métodos de intensificação, para quem sabe aí promover uma maior aderência dos seus alunos e, claro, né, estimular os seus alunos a entender melhor o que é, por exemplo, a consistência de contração, entender as fases de contração muscular, o que é uma fase de subida, uma fase de descida, ou seja, concêntrica e excêntrica, respectivamente, e até mesmo entender a fase isométrica, beleza? Bom, pessoal, então para quem está chegando agora aí, tá? Eu sei que vocês estão chegando aí, já peço mais uma vez a inscrição, o like, tá? Qualquer coisa, deixe nos comentários a pergunta, que eu vou responder. Eu vou estar aqui com vocês, tá? Qualquer coisa aí, deixa aqui para mim nos comentários, que eu vou estar aqui com vocês, para poder responder as perguntas de vocês, para estar atento a vocês. Vou deixar o vídeo rodando, é um vídeo gravado, tá? Então vai ficar 15 minutos um vídeo rodando. Fechou esse vídeo de 15 minutos, eu volto aqui com vocês e a gente faz as considerações finais, os apontamentos finais, e aí nós vamos para o nosso final de semana e aproveitar e curtir o nosso final de semana. Beleza, pessoal? Então fiquem com a prática aí sobre a elevação frontal e técnicas de intensificação. Daqui a pouco eu volto. Beleza? Vamos lá. A gente vai fazer com um pico de contração. E a gente vai fazer só 2 bloquinhos. Um bloco de 5 repetições, segurando 5 segundos. Outro bloco de 5 repetições, segurando 5 segundos. Então vai ser uma série de 10, segurando 10 segundos, né? Dividido em 2 blocos de 5 repetições. Perfeito. E segurar em qual ponto? A gente vai segurar na flexão do ombro aqui, ó. 90 graus. 90 graus. Nesse ponto aqui. Isso. Manter aqui. Isso, estabilizar. 5 segundos. Continuar. 5 segundos. Isso. Show de bola. Então são 10 repetições. Aí é interessante, né? Olha só. Botamos aqui só uma placa a mais. Uma placa a mais. Por que isso? Não são só 10 repetições? Tá, mas tem 10 segundos de isometria. 10 segundos de isometria. Então, vamos fazer uma continha rápida, já que você gosta tanto de tempo sob tensão, que é uma variável importantíssima na hipertrofia. Se nós fizermos 10 quilogramas, 10 repetições, vamos fazer 10 repetições convencionais, 3 segundos, dá 30 segundos sob tensão. Perfeito? Okay. Só que nós vamos colocar mais 10 segundos, que é a isometria. Então vai para 40 segundos sob tensão. Isso que é legal, a isometria ela acaba sendo uma estratégia muito valiosa para você aumentar o tempo sob tensão da série, preservando o peso e mantendo também a qualidade do movimento, ao invés de a gente ir lá para 20, 25 e correr esse risco. Claro que uma hora a gente vai precisar desses pesos mais altos também, porque a gente vai progredindo, óbvio, né? A gente fazer uma série de 4, 5 repetições, claro, a gente vai fazer com mais peso. Até por causa do princípio do volume e intensidade, da relação entre os dois. Mas não é esse o caso agora. São 10 repetições com 10 de isometria. Então vamos fazer isso aí que vai ser bem interessante, hein? Vai ser bem legal isso aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Isso, perfeito. Eu tenho a sua atenção. Excelente, excelente. Chegou no 5, vai segurar 5 segundos. Aí. Foi, voltou. Aí vai segurar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí. Excelente. Excelente, excelente. Começou no 10 e foi até 57. Então deu 47 segundos sob tensão? 47 segundos. Então ficou mais até do que a gente tinha falado no exemplo, porque a minha ação muscular foi mais que 3 segundos. Isso que é legal, né? Então, olha a importância de você entender o tempo sob tensão. Aqui tem 10 quilos. E assim, se aumentar para 15, não vai. Não vai. Vai assim mais ou menos. Talvez depois usar aquela estratégia lá de colocar um pezinho de 2.
Mas a segunda série eu vou tentar de novo com 10, manter os 10 no caso, e tentar manter aquela qualidade do tempo sob tensão, para ver como é que eu vou para a terceira série. Mas 15 eu não vou fazer não. Eu já te digo que eu não vou fazer, porque vai ser pesado. Para essa técnica vai ser pesado. Se fosse convencionalmente, 10 repetições convencionais, o 15 dá para encarar. Mas com um pico de contração aqui em 90 graus ainda, é complicado, porque o peso está na frente, né? Então a lombar aqui, né? Escápula aqui, tudo para manter. Então tudo isso tem que pensar. Vamos lá. Vamos ver agora então o tempo sob tensão aqui que eu vou olhar no clock. Bora lá, começou no 18. Show de bola. Legal, ó. Bem controladinho. Segura. Perfeito, mais um pouquinho. 2, 1. Continua. Excelente. 5 segundos com contração de deltoide a 90 graus, mantendo a isometria. Perfeito, garoto. Vamos lá. Vamos lá, força nesse ombro aí. Segura. Legal. 3, 2, 1. Bora. Termina. Aí. Ficou 42 segundos sob tensão. 42. Dá 3 segundos para cada ação completa, mais os 10 segundos de isometria. Então, tu ficou bem no que a gente tinha prescrito. Mantendo a qualidade do movimento, não acelerou, né, e sustentou durante 5 segundos cada bloquinho ali. Vai manter o 10? Vou manter. Vai manter o 10, porque ainda dá para tu esticar um pouquinho o tempo sob tensão. Dá para tu esticar um pouquinho mais ainda, se tu quiser, né? É uma opção, porque 3 segundos já é uma velocidade bacana. Eu também vou manter os 10. Eu também vou manter. Não vou aumentar muito, deixar assim que tá bem bom. Segunda série. Perfeito. Só uma inclinadinha para frente, foi. Certinho no minuto lá. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vamos lá. Um, 2, 3, 4, 5. Excelente. Essas foram 40 segundos. Certinho, 40 segundos? 40 segundos cravados. Perfeito. Ótimo. 3 segundos de cada repetição e os 10 segundos da isometria. E eu vou tentar então 12zinho, vou botar aquele 2 quilinhos ali, na última eu vou tentar. É o último do treino, então eu vou tentar. É uma coisa bem interessante que eu observei na tua série, que agora que eu fiz eu lembrei. Esse pico de contração aqui no final, né, que a gente deixou 90 graus, como a gente fez dois bloquinhos, é claro que isso você pode também modificar, mas por que a gente fez 2 blocos? Porque essa fase aqui de 90 graus, manter aqui com polia é difícil. Qual que é a tendência? Baixar? Sim. Né? Ou para manter o peso aqui vai acontecer alguma coisa no teu punho. Ou vai manter ele flexionado ou manter ele estendido aqui para sustentar ele para cima, ou segurar ele aqui. Então bastante atenção. No pico de contração, observe 2 articulações importantes. Punho, nesse exercício aqui, tá? Punho e cotovelo. Porque qual que é a tendência? A tendência é o punho se mexer e com isso o braço subir ou baixar e o cotovelo estender, porque com a extensão do cotovelo tu consegue segurar mais. Flexionando o cotovelo fica mais difícil porque o ombro fica mais ativado. Vamos observar isso agora na segunda série e na minha próxima também você observa com bastante cautela. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Show de bola. Começou no 25. Legal.
Ó, veja que ele controlou a velocidade, percebeu? Que ele já desacelerou automaticamente. Isso é perfil de nível avançado. Segura. Bora. Isso, certinho, 5 segundos. Vamos lá, ó, observa bem o cotovelo dele e o punho dele. Ó. Tá, ó, bem correto. Tá mantendo com qualidade. Ó. Aí agora ele precisa da base dele para sustentar. Vamos lá, tá no fim. Boa, garoto. Segura. Segura. Completou. Aê. Beleza. Começou no 25 que eu falei, né? 25, foram parando no 9 lá. Então 25, 35, com 44 segundos. 44. Já melhorou um pouquinho. Mas tu fez 40. Acho que foi 40, né? Foi 40, 41, né? Coisa assim. Acho que é. E foi para 44. Então tu aumentou 4 segundos sob tensão. Conseguiu prolongar. E a gente sabe que esses 4 segundos foi da parte de contração e extensão, porque a isométrica é 5, é fechado, né? Não tem como mexer nessas 5. Então a gente sabe que esses 4 segundos foi do aumento da concêntrica e da excêntrica. Provavelmente ali no primeiro bloco, deu para ver certinho no primeiro bloco que ele começou aqui nas duas, mas depois ele parou. Ele foi desacelerando aqui a excêntrica e ali ele prolongou o tempo sob tensão. Isso favoreceu ele manter as musculaturas dele contraídas, né? E repetições em reserva, né? Vamos falar um pouquinho sobre repetições em reserva, que a gente não tinha comentado ainda nessas séries, já que nós completamos 2. A minha primeira e a minha segunda ficou muito parecida. Eu faria ali mais talvez 2 repetições, talvez no máximo 2 ou 3 repetições. Pra ti, como é que ficou? Ali, na primeira eu faria assim, mais umas 3, 4, mas na segunda eu já faria menos. Faria mais 1 ou 2, que eu dei aquela caprichada, né? Aumentou o tempo sob tensão, gastou combustível, né? Não, show de bola. Só para você perceber, personal, essas diferenças, né, que tem e também como que você pode, como a gente fez na elevação lateral, aumentar a percepção de esforço simplesmente aumentando o tempo sob tensão, porque a gente não mexeu no peso, né? A gente não mexeu no peso, nem no tempo de isometria, que também a gente poderia fazer uma adaptação, né? Se a gente quisesse prolongar mais essa série, a gente poderia aumentar aí para 12 repetições, mas poderia fazer mais blocos com menos segundos, né? Tipo 3 blocos de 4, se a gente quisesse. Enfim, a gente poderia fazer alguma adaptação para prolongar a série, para deixar a série com mais tempo sob tensão para não mexer no peso. Mas para essa última série, como é a última do nosso treino, do treinamento para avançado, eu vou aumentar 2 quilinhos aqui. Então eu não vou aumentar 5, porque vai ficar pesado, eu não vou conseguir. Só se fosse talvez menos repetições, mas do jeito que a gente propôs, não vou conseguir, já sei que não vou, não adianta a gente ser hipócrita. Vou tentar botar aquele 2 quilinhos aqui. Vamos lá. Agora, nós temos 12 quilogramas. E esses 12 quilogramas já vai ter um aumento de 20% no peso. Mantemos as mesmas 5 repetições com 5 segundos. Última série, desafio total. Vamos lá. Isso aí, perfeito. Excelente, excelente. Então a gente nota que mesmo com acréscimo de peso, a qualidade não diminui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí. Um, 2, 3, 4, 5. Aí. Excelente, excelente. Começou no 35, foi até 20, tá 45, né? Isso. 45 segundos sob tensão. Então deu para manter a qualidade. Mas aqui também eu acho que só faria mais 1 ou 2. Ó, se a gente fosse transferir isso aí para a próxima sessão de treino, para mim, Moacir, dá para começar com 12 direto já. Já dá para fazer com 12. Entendeu? Aquelas 2 séries anteriores já não tem um estímulo assim tão adequado, a não ser que a gente ajuste repetição ou ajuste quantidade de blocos, né? Então dá para fazer essa tentativa de arrumar isso. Vai tentar 12 também? Vou tentar. A última? Vamos lá. Então para a última é o desafio, né? Nós vamos tentar. É isso aí. Nós vamos tentar. E manter a qualidade, pelo menos 40 segundos sob tensão, né? Contando com os da isometria.
Vamos lá. Show, encaixou. Começou no 15 lá, começou no 15. Vamos lá. Então foi acrescido aqui 2 quilos, que resulta num acréscimo percentual de 20, né? Legal. Bem controladinho o movimento. Aí, segura. 2, 3, 4, 5. Bora. Show de bola. Vê que ele consegue sustentar em 90 graus. Ó, força concêntrica, força excêntrica, força concêntrica, excêntrica. Isso aí. Vamos lá, hein? Até o fim, até o fim. Aí, segura. 2, 3, 4, 5. Show. 45 segundos sob tensão. Igualzinho a minha. Então deu 35 mais os 10 segundos de isometria. Então veja, personal, a gente conseguiu aumentar o peso. Aí sim, ó, trabalhamos com a estratégia de peso. Acrescentando o tipo de ação muscular como variável, que nesse caso foi isométrica. Tempo 5 segundos para aumentar o tempo sob tensão. E também fizemos o ajuste do peso durante a execução, nos trazendo mais intensificação. Sobraria aqui quantos para ti mais também? Aqui. Que faria mais 1 ou 2. Né? Então fechou, ficamos dentro aí do parâmetro de prescrição. Nosso próximo treino é a partir de 12 para frente. E se quiser trabalhar com pico de contração, quem sabe na próxima a gente já pode fazer aí, ao invés de fazer 10 repartido em 5, 5, podemos fazer 12 repartido em 6, 6. Então a gente intensifica também pelo volume, no caso de repetições, e pelo tempo sob tensão, que também é volume, mantendo os 12 quilos. Então não mexe no peso, fica no 12 e aí vai progredindo. E assim vai evoluindo, né, melhorando, conforme a condição de cada indivíduo. Muito bem, pessoal, muito bem. Vocês acompanharam aí, então, um vídeo prático, né, do professor Gustavo e eu, executando aí a finalização do treino de deltoide que a gente fez para indivíduos avançados, na verdade, né. Isso foi uma série toda gravada, a gente passou por todos os exercícios do treinamento avançado e na finalização a gente utilizou a elevação frontal na polia, e não só mudamos o meio, né, como é o caso do exercício, mas também a gente utilizou a técnica do pico de contração. Interessantemente, né, que o pico de contração, que é um método de treinamento, a gente pode utilizar também para indivíduos intermediários, né, para poder melhorar a parte de contração, parte de consistência, a parte também de entendimento da velocidade da ação muscular. Então você viu ali bem didático, né, um exemplo bem simples de entender de como que a gente pode utilizar aí os picos máximos de ativação dos músculos envolvidos naquele exercício, utilizando as técnicas de intensificação. E o que é interessante? Que por causa do estilo da técnica, né, que ali envolve a isometria, você tem, por exemplo, uma proteção muito maior das intensidades absolutas, né, dos pesos absolutos. Então, talvez, se nós tivéssemos utilizado a elevação frontal de forma convencional, precisaríamos ali do dobro do peso que nós utilizamos, talvez até 2,5 vezes o peso que a gente utilizou. Mas por causa da técnica que exige que você faça pequenos momentos de contração isométrica, né, utilize as paradas ali especificamente, você tem que reduzir a intensidade absoluta até por uma saúde articular, né, uma estabilidade também muito mais interessante. Então eu queria trazer isso para vocês como forma de complemento aqui para essa live de hoje, né? Lembrando que esses materiais eles são recortes, estão lá dentro da plataforma da MP Science. Essa live aqui também vai ser editada, depois vai ser jogada lá para dentro da MP Science com a certificação tudo certinho lá para vocês, né? Para quem é assinante já sabe, né? Para quem está lá no grupo do WhatsApp também já sabe. Mas esse conteúdo fica aqui também de forma gratuita para vocês, assinantes aqui do canal, né? Que ainda não estão na MP Science, mas eu espero que vocês estejam lá em breve. Né, a plataforma de cursos online, que é um plano de assinatura que você paga lá, merrequinha, menos de R$1 por dia, para você ter acesso a todos esses materiais e realmente fazer um diferencial na área da educação física. Beleza, pessoal? Bom, nesse sentido, então, me despeço de vocês aqui, muito obrigado pela atenção de todos, fico muito feliz pela participação de vocês, espero que esse conteúdo tenha realmente engrandecido o conhecimento de vocês, desejo a todos um excelente final de semana, de muita prosperidade, e eu encontro vocês aí na próxima live MP Science, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau!